Conexão Marília. Oferecimento. Unimed. Presença que transforma. Unimar. Vestibular 2025. Provas 20 de outubro. Inscrições em unimar.br. E Oralsim Implantes Dentários. A Oralsim Marília te dá motivos para sorrir o ano todo. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Conexão aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre com Unimed, presença que transforma. Oralsim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também conosco Planos Prever e Unimar, a Universidade de Marília. Conexão de hoje chega para falar sobre as novidades no Hospital Beneficente Unimar, no HBU, no atendimento aí das UPAs da nossa cidade. Eu tenho a honra de receber aqui. Aliás, eu sou um cara de sorte. Conexão tem estrela, né? Porque a gente sempre tem o privilégio de receber a Márcia aqui. Ela fala assim, quando tiver novidade eu vou e conto. E ela vem mesmo e conta. Márcia Mesquita Serva Reis, superintendente do Hospital Beneficente Unimar. Muito obrigado mesmo pela tua presença. É sempre uma honra te receber aqui, Márcia. Muito obrigada, Marcos Vinícius, toda a equipe da TV Marília. É um grande prazer estar aqui. Esse é um espaço que é muito importante para a gente divulgar, né, os projetos, as inovações que a gente tem feito e as parcerias com o poder público. E é um espaço que a gente consegue realmente vender a ideia, né, para a comunidade de Marília e que a comunidade de Marília realmente entenda e participe do movimento de construção de uma saúde diferente, né, de uma saúde de qualidade, né. Eu falo bastante que a saúde pública ela é um processo coletivo, de rede. O SUS ele é uma rede de serviço e a população ela faz parte. Então ela precisa ser informada, a gente precisa fazer com que realmente ela faça parte do processo do cuidado dela. Parece um negócio óbvio, mas não é, né? A gente tem uma tendência de terceirizar o nosso problema, né? Sim. Então, assim, eu procuro pronto-socorro e demora. Por que demora, né? O que eu estou colaborando para que essa demora de fato aconteça? Você, comunidade, você, usuário, pode sim nos ajudar. A que a hora que você chegue na UPA, de fato, com um problema emergencial, né? Que é para isso que as UPAs estão lá, para que eu seja atendido naquele problema que realmente, se eu não for atendido na hora, eu tenho risco de morrer. Ou eu estou com uma dor aguda que eu nunca tive, eu preciso que alguém olhe para aquilo. Esse é o papel da UPA. Esse é o papel das UPAs, né? Mas a gente vem num movimento que não é só em Marília, tá? Essa é uma tendência, infelizmente, de um sistema complexo, né? Que é o sistema SUS, onde a gente tem uma grande rede e às vezes a gente não consegue garantir, né? Uma unidade básica, né? Que são os nossos PSFs, próximos de das comunidades, né? O Sistema Único de Saúde ele faz um desenho que a cada de 2.500, 3.000 pessoas deveria ter uma unidade de saúde, um PSF de referência para aquelas pessoas. E aí aquelas causas corriqueiras de saúde seriam atendidas ali de forma oportuna, né? E pelo seu médico da família, que é a pessoa mais indicada para te acompanhar, porque é aquele médico que realmente sabe o que você está passando, que está próximo. Só que a gente tem a dificuldade, né? Primeiro que hoje Marília é uma cidade que tem em torno de 75% de cobertura. Então, a gente tem áreas da saúde ainda que não tem PSF suficiente para abraçar as pessoas. A gente tem uma dificuldade que a gente tem a questão dos exames, Marcos. A saúde evoluiu, nós estamos falando de cirurgia robótica, nós estamos falando, quanto nós tivemos aqui anunciar, o PET-CT, a rádio. E assim, às vezes tem gente que ainda fala assim, ó, nós precisamos voltar naquela era que o médico examinava o paciente. Essa era é uma era que não tem que mudar, lógico, o médico tem que examinar o paciente. Agora, não dá para a gente achar que o médico, examinando o paciente, ele não precisa do apoio de exames complementares. Não. Ele precisa. E o que eu estou falando é exames básicos. Nós estamos falando de hemograma,
de um teste de glicemia. Então, isso hoje, a gente ainda tem um quantitativo limitado na rede, né? Que ninguém nunca brigou para que esse quantitativo aumentasse. A gente tem que... Não é uma briga simples, tá? A gente tem que fazer discussões no âmbito municipal, estadual, federal, mas alguém precisa começar. Então, a gente está vendo agora um movimento diferente, tá? Quem me acompanha aqui sabe, eu sou muito esperançosa, eu sempre vejo perspectivas positivas. Então, a Secretaria da Saúde tem se comprometido realmente a olhar para esse cenário da atenção básica, entende que isso, sim, é mudança de cuidado, né, Marcos? Só que até que isso aconteça, esse é um processo burocrático, porque as coisas precisam, de fato, no sistema público, inclusive, depende até pela lisura, pela legalidade. Leva tempo, né? Tem a sua burocracia. E as nossas UPAs não conseguem esperar que esse processo de mudança, né, da atenção básica aconteça. E aí, o que nós fizemos é a novidade que a gente veio contar aqui para você. Tudo isso é para me fazer essa introdução. Não, tá ótimo. Mas, antes de a gente falar dessa mudança, vamos falar um pouco o seguinte. A última vez que você esteve aqui, acho que ainda não era UPA Sul, né? Nossa, é verdade. Você tinha anunciado que seria, não é isso? Perfeito. Vamos falar um pouquinho dessa mudança primeiro, que é um ponto também importante. Muito legal, exato. Quando eu vim aqui, a gente estava fazendo as mudanças estruturais, né? De documentação, a tal da burocracia. A gente montou isso com muito zelo, com muito carinho. E, na verdade, acompanhamos esse processo, tá? Eu posso falar assim que essa transformação da UPA é mérito de um coletivo, tá? Nós, enquanto gestores, fizemos a nossa parte, sim, mas a gente teve total apoio da Secretaria da Saúde em também agilizar o processo documental. Nós tivemos a visita do nosso ministro da Saúde, nós temos que ser justos, que o Ministério da Saúde também foi um grande parceiro para que isso acontecesse, tá? Porque se a gente fosse levar ao pé da letra da burocracia, a gente discutiu isso algumas vezes aqui, né, Marcos? Marília não caberia uma segunda UPA, mas a gente conseguiu mostrar, por isso que é importante quando a gente fala aqui da questão de dados, de indicadores. Sim, isso. Aquela história que eu bato muito aqui, contra fatos, não há argumentos. É isso. E é esse movimento que a BHU trabalha, é levantar dados, é provar com dados a importância, né, de processos como esse. Então, a UPA Sul foi consolidada, tá? E aqui de primeira mão eu já falo que agora nunca acaba, né? A saúde é isso, a gente resolve um desafio, aparece outro. O próximo agora assim como os doentes também não. Não, também não. Agora, o próximo é a gente qualificar, e ela já está preparada para isso, tá? Porque aí... mas o que muda? Na assistência não muda nada. Nós já estamos fazendo um atendimento de excelência, de qualidade, buscando indicadores para o tempo inteiro mostrar para a população isso. Mas o que muda qualificar? Recurso novo. Vem hoje o aporte para sustentar, enquanto o PA-Sul era 100% do município. Agora, sendo o UPA Sul, vem um valor, 175 mil, não é o suficiente para tocar a unidade, tem contrapartida do município, mas já é um alívio para o município. Sem dúvida. A hora que a gente qualifica, esse valor dobra. Então, assim... E essa qualificação é o quê? Essa qualificação é cumprir os itens lá, tá? Checklist mesmo, que é a questão da gente ter uma ouvidoria ativa, que a gente tem, canal de ouvidoria para a população, ter 85% de avaliações positiva, e hoje a gente já tem, pelo menos com uma amostragem de 15% dos atendimentos. Tem algumas regras que na prática a gente sempre implementou, porque a gente aposta nas políticas de governo e inclusive acha que isso é muito salutar mesmo, que de fato o Ministério não só credencie unidades, mas olhe por elas, né? E acaba sendo uma premiação para quem trabalha com excelência, né? É ótimo isso. Exato. E estimula mais ainda. Estimula a gente, e eu acho que é um movimento que é o que a gente acredita mesmo, a gente trabalha de forma correta, investe muito em treinamento, em tempo inteiro tá melhorando os nossos processos, a gente gosta de mostrar, né? A gente gosta de ser visto, e o Ministério da Saúde tem levado isso a sério, tanto é que os nossos processos
tem andado de forma muito célere no Ministério da Saúde, e a gente acredita que isso é visibilidade de trabalho mesmo. E deixa eu aproveitar e te falar, porque o ministro esteve aqui, e como é que foi isso, né? E o pós, né? O mais importante, ele vira excelente e tal, mas assim, os frutos dessa visita, eles continuam? Na verdade, eles continuam, tá? A gente está com o canal aberto no Ministério da Saúde. Maravilhoso. O Ministério da Saúde está vivendo um momento, como que eu diria, muito desafiador, Marcos. Eles estão realmente criando uma nova política de saúde, tá? Que vem dentro, que é a portaria que chama mais especialistas, pessoal que tem acompanhado aí, uma estratégia do ministro Padilha, que é um cara muito inteligente, né? Muito bem formado, aqui no estado de São Paulo, inclusive, na Unicamp, e ele tem um olhar muito integral para o doente. É um modelo de serviço que tem total sinergia com a política SUS, né, que é essa questão do olhar em rede, mas, ao mesmo tempo, é uma política muito desafiadora, né? Porque é aquela coisa, a hora que a gente fala desse olhar integral, né, então, qual que é a vontade, o que eu tiro desse novo movimento que o Ministério da Saúde tem feito? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, qualificar. Não adianta você atender por atender e ficar limpa a fila, porque essa fila não acaba nunca, né? Qual que é o olhar do Ministério? Não, eu quero fazer uma estratégia onde a unidade vai identificar o paciente e a rede vai cuidar, e a rede que cuidar e resolver o problema do doente, então pegar o doente e fazer com que ele tenha toda a sua linha de cuidado. Se tiver que fazer exame, faz exame. Se tiver que fazer procedimento, faz procedimento. Se não tiver que fazer procedimento, faz contra-referência. O paciente que entrar dentro dessa linha e funcionar vai receber mais por isso. Legal isso, hein? Muito legal. Aí você E fala isso vai assim, deixar o serviço cada vez melhor para o usuário. Exatamente. Vai ficar muito melhor para os usuários, mas vai fazer os hospitais terem que olhar para toda a rede. Aí você fala assim, Márcia, isso vai funcionar? Tá um dilema, né? Até porque, para isso funcionar, a gente tem grandes desafios que a gente vem discutindo aqui nesse espaço com você, né? Primeiro, é interoperabilidade de sistemas. Porque para a gente garantir esse tempo de exame, esse tempo de retorno para consulta, entrar no procedimento em tempo oportuno, a gente precisa de sistema acompanhando isso. E aí eu tenho a Secretaria da Saúde, com o CUPEP, que é o que o Ministério, nós fomos um dos primeiros do Ministério da Saúde a pôr o sistema de informação do Ministério da Saúde. Só que esse sisteminha está parado. Ele foi criado, foi desenvolvido e ficou lá. Nada para, é o que você falou, saúde não para. E o sistema também, um sistema eficiente, ele tem que acompanhar essa evolução. Então, a gente tem o desafio, que hoje o nosso município está todo com o PEP. Aí nós temos as nossas UPAs e o Hospital do Unimar e a Santa Casa com o MV, que é um sistema robusto, adequado, que nós fizemos um investimento grande para conseguir estar aí com o melhor prontuário da América Latina, né, para que realmente o nosso paciente tire proveito disso. O que é? Realmente tudo que o médico precisa para resolver o problema do doente está nesse prontuário. Legal. Agora, você imagina se tudo que aconteceu na vida egressa desse paciente, antes de ele chegar no hospital, também estivesse nesse prontuário. Olha o ganho que nós teríamos dentro da saúde. Então, assim, esse mais especialista, a ideia é forçar esses sistemas a se conversarem. Só que isso ainda não está muito claro, tá? Então, assim, eu falo a coisa boa, mas também falo a coisa ruim. Tá? Não, mas faz parte do desafio, né? E qual que é o grande desafio, sabe, o Marcos? É muito legal, tá? Essa política de governo mais especialista tem total meu apoio, eu acho muito legal. Só que, ao mesmo tempo, sabe aquela coisa, o programa é muito bom, vamos por mais isso? Vamos por mais aquilo? Aí, eu fico com aquela frase que o bom é inimigo, o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, em vez da gente começar com uma linha, né, e aí depois o Ministério ir agregando, colocou tudo. Aí a gente está faltando regulamentação para isso funcionar.
Hoje nós tivemos na Jovem Pan o nosso docente e procurador federal, o Dr. Jefferson. Ele falou uma frase hoje que eu falei assim, para mim, resume o momento que nós estamos vivendo neste país. Ele falou, olha, tem muita lei e pouca política de governo para amparar as leis. Então, assim, está todo mundo soltando lei e ninguém sabe como que essas leis vão, entendeu? Efetivamente funcionar. Exatamente. Então, assim, está todo mundo tendo grandes ideias, mas as ideias, elas não estão estruturadas. Então, nós estamos com esse grande desafio, entendeu? De fazer as boas ideias serem estruturadas. O Hospital da Unimar tem a força de ter a Universidade de Marília por trás. O que eu penso assim, a gente não perde oportunidades, né? Então, assim, se tem alguma coisa que realmente acredita, a gente vai desvendar. Então, o atual momento, a gente, em conjunto com a Secretaria da Saúde, eles nos instigando, a gente instigando eles, a gente realmente está decidido que hoje novos recursos para a saúde, Marcos, estão nesse programa dos mais especialistas. Isso é claro. E o Ministério da Saúde falou, não tem outro caminho para vocês buscar dinheiro. Precisamos de mais dinheiro para a Marília? Precisamos, nós pegamos aí, tem fila de gente, É nisso aí. Então, se vira. Como vocês vão fazer? É isso. E aí, assim, agora nós estamos nesse movimento, tá? A gente tentando realmente ver alguns modelos de algumas cidades que já estão patinando e de alguma forma estão conseguindo fazer alguma coisa. E o que eu tenho para dizer para você é que, assim, eu espero em breve a gente estar chegando com novidades e aí a pauta vai ser esse mais especialista, que ele integra, tá? Ele integra a UPA, ele integra o nosso ambulatório de especialidades. Mais do que isso, ele faz o nosso hospital oncológico decolar, porque é aquela história que eu te falei. A rede de oncologia do Sistema Único de Saúde, ela funciona, é a rede Hebe Camargo. O problema é o acesso. A pessoa precisa ter o diagnóstico. Então, esse programa mais especialista é isso. Em síntese, é a gente correr para ter diagnóstico. Resolver a vida do paciente. É isso aí. Entendeu? Não adianta você fazer, beleza, vamos fazer um mutirão de radiologia, beleza. O cara, você faz a radiologia do cara, só que esse raio-x foi pedido há 2 anos atrás. Para que serve fazer esse raio-x agora? Não, mas eu estou na fila faz 2 anos. Então, mas o problema do raio-x já foi resolvido. É essa você fila entendeu? mesmo que não pode ter, né? É esse não. Então, tem muita coisa acontecendo. O que eu quero dizer é que, assim, o Hospital Beneficente está muito atento, tá? Não são desafios simples, não são, mas que a gente está se debruçando nas políticas, nas oportunidades e, assim, a ideia é, assim, sair na frente, porque tem isso também, né? O dinheiro no Brasil é curto e quem desvendar como você chega até ele, com certeza vou ter mais oportunidades. Sem dúvida. E, ó, vamos fazer o seguinte, vamos rapidinho para o intervalo, a gente volta na sequência para falar mais. Vou falar depois, já do Fast Track. Fast Track. Você vai entender o que é. Tá ficando chique o atendimento. Fast Track. Se prepara, não sai daí não. A gente volta na sequência, sempre com a participação da Unimed, presença que transforma, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também conosco os planos Prever e a Unimar, a Universidade de Marília. É tudo rapidinho, a gente volta na sequência. Até já. Que legal, a gente está de volta aqui no programa Conexão, sempre em nome de Unimed, presença que transforma, Oral Sim Implantes Dentários, conosco também os planos Prever e a Unimar, a Universidade de Marília. Aliás, quero nesse comecinho do nosso segundo e último bloco, a gente está fazendo 2 blocos um pouco mais longos, né? Eu quero te agradecer aqui pela audiência e quero agradecer em especial a doutora Regina e o doutor Márcio, que estão acompanhando a gente, né? Os pais da Márcia acompanhando a programação do nosso Canal 4. Aliás, eles estão sempre prestigiando. Muito obrigado, doutor Márcio e doutora Regina, pelo carinho e pela audiência. E hoje, com todo orgulho, vendo a filha falar aqui, né? Ah, minha plateia favorita. Essa não fura, né? Essa daí não deixa a gente na mão. Eu estou devendo tomar um café com seu pai, que a última vez eu falei que ia, né, doutor? Se eu reforçar o convite, eu vou, tá? Não, já está convidado, viu? Porque o café com ele são horas de aprendizagem. É riquíssimo, não tenho dúvida disso.
Eu não sei nem se eu tô nesse nível, mas eu vou lá, só ficar igual aquele peixinho que fica, né? Sugando, né? Aprendendo, pegando um pouquinho. Ô Márcia, bom, vamos voltar para falar então um pouco do Fast Track, né? Vamos que eu explicar achei, um pouquinho o que é isso, que é né? isso e a importância disso. Na verdade, assim, entendendo esse cenário que a gente está apostando, que as unidades estão se organizando para realmente Organizando e modernizando, modernizando. Né? A gente está tendo investimento em infraestrutura. A gente sabe que atendimento é isso também. Se você não tiver uma cadeira decente na unidade para sentar e esperar, eu não fico. Eu vou lá para o UPA. Parece um negócio besta, mas é isso. Se eu não tiver um ambiente agradável, um ar-condicionado nessa cidade, que daqui a pouco nós vamos voltar a 40 graus, eu vou para o UPA, porque lá tem. Que eu estou até com Você saudade, diga-se de passagem. Então, é sobre isso, Sim. né? Então, essas coisas estão acontecendo, nada é do dia para a noite, né? Então, a gente sabe que mudanças, elas levam tempo, inclusive de estrutura, né? E você viu, nós começamos a nossa reforma aí, inclusive nós estamos em meios à obra, né? Daqui a pouco nós vamos trazer notícia que a UPA Norte também está toda com a sua estrutura física remodelada, atualizada. Desde já peço desculpa aos nossos usuários que estão realmente, alguns reclamando do cheiro de tinta, mas infelizmente, viu, Marcos? Né? Não dá para fechar. Não pode parar, então. A gente tem que fazer essas melhorias com a casa andando. Então, assim, entendo, né, os desconfortos, mas eu tenho o nosso amigo Kleber aqui, que é o presidente da Unimed, nosso Sim. parceiro, um dos patrocinadores aqui. É verdade. Que ele tem uma frase que eu falo assim, tem que levar para a vida. Ele fala assim, o barulho do progresso não pode nos incomodar. É isso. Então, a população é isso. Parabéns e um abraço, doutor Kleber Baldelin. Palavras sábias, né? Sábias. A gente está sempre com o hospital em obras e às vezes atrapalha, ele tem muito zelo pelos pacientes da imagem. Aí eu vou lá, desculpa, doutor. Ele fala, Márcia, barulho do progresso não pode nos incomodar. Então eu tiro isso para a mente, eu acho que é isso mesmo, põe isso para frente, sabe que é para colher coisa boa. Mas vamos voltar ao Fast Track. O ruim era não ter o atendimento, né? Exatamente. A gente não tinha opção de fechar a UPA, reformar e abrir de novo. E eu confesso para vocês que ia ser muito mais fácil, muito mais rápido, mas não dá, não temos essa opção. E ainda bem que a gente sabe que a UPA hoje, ela entrou, né? Ela faz sentido para a saúde da população, para a garantia da saúde da população, e é por isso que a gente está zelando tanto por ela. E aí, nós trouxemos uma novidade, iniciamos na UPA Sul, e realmente a gente consolidando um mês de atendimento, avaliando, fazendo processo de melhoria, a gente vai para a UPA Norte, que é o Fast Track. O que é isso, Comunidade Marília? Em resumo, atendimento rápido, tá? Então, assim, os pacientes que poderiam ter resolvido a sua queixa, né? Exemplo, eu estou resfriado, eu preciso do antitérmico, eu preciso do anti-inflamatório, porque pode ser garganta, mas eu fui no posto e não tinha o médico lá, e eu fui parar na UPA. Você vai ser atendido, você não tem febre, sintomas simples, você só tem esses sintomas. E faz um dia que você está sentindo isso, isso aparece lá, o tempo inteiro. Então você vai ganhar lá nós não vamos fazer exame nenhum em você, o médico vai te examinar, né? Na verdade, a enfermeira vai fazer um acolhimento muito criterioso, e aí quem vai para esse atendimento rápido já passou pela enfermeira, que já viu que a pressão está normal, que já viu que o paciente não está com febre, descartou os principais... Uma triagem aprimorada. Isso, descartou os principais sinais de alerta. Tá. Não tem, beleza. Aí vai para esse atendimento. Aí, nesse atendimento, o médico rapidamente vai te passar o que você precisa para tirar a sua dor, vai te dar o seu atestado referente à sua queixa, que foi o que ele pegou lá, que você tem. Os médicos, por incrível que pareça, que nós selecionamos para os Fast Track, são os médicos mais preparados. Poderia falar, vou pôr o pessoal menos preparado porque é um atendimento rápido. Não, é ao contrário, porque nós não podemos falhar.
Nós não podemos pegar um paciente que realmente está com uma queixa grave e tratar ele rapidamente, porque o paciente que está com uma queixa grave, ele precisa ter uma avaliação mais precisa, ele precisa de exames de laboratório para a gente ver o que está acontecendo, às vezes ele precisa de um raio-x. Então, assim, o paciente que passa no fast track é aquele paciente que não precisa de exame nenhum. Me tira uma dúvida, só fazer um parênteses aí, porque nós estamos falando desse paciente que de repente não precisa de um cuidado tão... Na verdade, esse paciente não deveria estar em uma outra unidade ou não? É exatamente É isso. isso? Ele deveria ter ido no PSF mais próximo da casa dele. Tá. Mas por algum motivo isso não está acontecendo. A gente tem feito um processo de planejamento, de cuidado. Eu acho que talvez até pela credibilidade da UPA, né? A gente pode pensar nisso, né? Então, De porque falar, poxa, assim, ali eu sei que eles... né? a gente tem tido, né, muitos... a gente passou um período aí, o ano passado principalmente, a gente levou alguns bombardeios da comunidade com relação ao atendimento da UPA. Mas a hora que a gente ia a fundo, que a gente faz questão, tá, de levantar todas essas ouvidorias e entender cada um dos casos. As nossas queixas não eram nem por imprudência, nem por imperícia do nosso corpo técnico. As queixas eram de demora. Por isso que nós estamos criando essa estratégia. Porque as pessoas não se queixam assim, eu sou mal atendida na pelo UPA. contrário, por isso que eu estou dizendo, eu acho assim, que a credibilidade, eu falo que é uma credibilidade assim, tipo, olha, eu sei que lá eu vou, Exato. pode até demorar. Mas eu vou ser atendido. Eu vou ser atendido e eles vão resolver. Entendeu? Exatamente. Então ele vai. Ele vai, E aí, o que a gente fez um diagnóstico? Geralmente, tá? A grande maioria... E agora reformadas, pode esperar que vai mais. Quando a gente trabalha com uma unidade que faz 10 mil atendimentos por mês, o Marcos, a gente precisa trabalhar por amostragem, né? Então, assim, o que a gente percebeu que 80% das ouvidorias, do pessoal que vai para a rede social, do pessoal que realmente quer tumultuar, Sim, e tem muito era isso. o paciente que de fato não tinha que estar lá, entendeu? É o paciente que o fast track vai resolver. Então, em vez de a gente ficar lutando contra a maré, vamos criar uma estratégia para ela. Parabéns, é isso Então, assim, sabe aquela coisa? A gente a gente acha que a gente acredita na rede. Essas pessoas precisam sim, tá? A médio prazo, entender que a referência melhor para ela é a unidade, porque é mais perto da casa dela, é mais cômodo para ela. E aí, assim, então, esse processo do fast track está acontecendo, porque a gente quer que as pessoas sejam acolhidas com o seu problema. O problema agora é esse, né? E aí, a gente, no paralelo, tem feito um movimento com a Secretaria da Saúde de levantar indicadores, mais uma vez, dados, usar dados em favor da população e informar, né? A gente, quando abre o atendimento desses pacientes, a gente consegue ligar de que bairro que ele é. Boa. E a gente entender, porque de repente a gente se depara que, sei lá, X% das pessoas que estão sendo atendidas no fast track são da unidade de saúde tal. Então ali tem alguma coisa. Vamos olhar para ela, vamos fazer o diagnóstico. Porque eu ia dizer isso, né? Porque sendo esse paciente um paciente que poderia resolver numa unidade de saúde próximo à sua casa, e isso não está acontecendo de fato, o primeiro é o ponto, vou lá na UPA e vou ser atendido, ok. E ao mesmo tempo, não estou indo aqui porque não estou sendo atendido. Tem alguma falha nessa unidade, deve ter. Porque... Não, e aquela ideia que assim, a gente precisa separar o joio do trigo. Porque nessa unidade de saúde tem até aquela coisa que você mencionou no início, a aproximação do médico e tal, não é isso? Sim. Não, e aí às vezes a gente fica falando assim, generalizando. É muito ruim isso, sabe, Marcos? Generalizando. As unidades de saúde não funcionam. Isso não é verdade. Não é verdade. Não, claro a gente, hoje, os nossos alunos, eles passam nos PSFs. Tem equipes maravilhosas, extremamente dedicadas. Mas algum setor nem pode tudo ter são uma flores. falha. Sim, pode ter. A hora que as equipes sabem, tanto as que estão fazendo o seu trabalho direitinho, que elas estão sendo vistas, eu acho que isso é maravilhoso, as pessoas têm que ser reconhecidas, até para continuar fazendo esse trabalho. E as que não estão fazendo, entendeu? Também precisam ser vistas e cobradas, né? Porque não dá para a gente trabalhar no sistema público com 2 pesos e 2 medidas. Ele precisa funcionar de forma equilibrada, todo mundo, para que a rede realmente aconteça, isso precisa estar funcionando. Não dá para ninguém roer a corda, sabe aquela coisa? Sim. Não dá para negociar. E mais aquela coisa que eu te falei, a gente tem esse gargalo que 70% hoje da cidade não tem cobertura de PSF.
Será que o que está indo para lá de repente a gente vê um bairro, que a gente teve isso, né? Um crescimento exacerbado de casas em Marília, sem planejamento. Uma judiação, né? Sem um plano diretor onde garantisse que esse lugar ia ter escola, ia ter unidade básica, que era o mínimo, né? E, de repente, a gente vai ver no diagnóstico que é isso. A gente pode levar esse diagnóstico para o nosso prefeito. Fala, Tá faltando uma unidade ali. Entendeu? Se você puser uma unidade aqui, você resolve um grande gargalo da UPA. Olha que estratégia, entendeu? Mas para isso, você tem que ter essas informações, esses números. Nós estamos criando esse E o Fast cenário. Track vai dar essa condição. Vai. Então, já sou fã do Fast Track. Pois é. E em breve eu venho dar notícia, a gente vem aqui trazer dados. Já estou aguardando. E me diz uma coisa, ele já está sendo implantado, já começou a rolar ainda não? Ele já começou a rolar desde segunda-feira passada. A gente fez a reinauguração, né, do prédio novo lá, remodelado. Ficou muito bonitinho, viu? Assim, um prédio que a gente pensou nos detalhes, sabe? Na questão, a pediatria toda decoradinha. Legal. Então, assim, tá muito bonitinho mesmo o prédio. E aí a gente partiu do time mesmo, a gente estava treinando o pessoal para fazer isso. Um pouco ansioso, porque é um modelo novo. Como as pessoas iam se deparar com essa realidade. Mas aí o time estava seguro, falou, ai, chefa, vamos aproveitar que a gente está com a unidade bonita, nananã, e vamos começar. E aí a gente começou faz uma semana, então ainda é pouco tempo, né, para o tamanho do projeto, então a gente espera o primeiro mês, vamos fazer um balanço, a gente também vai, as pessoas que foram atendidas, elas vão ser ouvidas, como que foi a experiência. Boa. Então, assim, porque no prazo máximo aí de um mês, a gente está finalizando a obra da UPA Norte, que foi uma obra muito maior, né, porque o prédio lá estava muito mais debilitado, né, a gente tinha problemas estruturais de telhado, foi muito maior a obra. E aí, dando certo, a gente vai reproduzir isso na UPA Norte, tá? E eu acho que aí a gente começa a realmente fazer um processo de mudança, né? De a população sentir que, de fato, essa questão melhorou. Vai aparecer problema novo, né? Você foi muito bem falado, Marcos. A saúde é um negócio que eu brinco com a equipe, que um jeito da gente não se frustrar trabalhando com a saúde é assim, a hora que a gente se depara com um problema novo. Problema a gente sempre vai ter. Só que a gente tem que entender que o problema antigo a gente resolveu e o que está acontecendo agora é um problema novo. Entendeu? Aí a gente se conforta. Mas se resolver problema é vida, amiga. Estão precisando da gente. Não é isso? É isso aí. Vamos falar, tem mais novidades, né? Eu vou falar agora rapidinho. Não precisa falar rapidinho. Quero detalhes. Então tá bom. A gente tem... Pô, uma coisa boa dessa você vai querer falar rapidinho? É verdade. A gente tem 2 fatos novos, tá? Que vão acontecer semana passada e acontecem essa semana. Agora, na quarta-feira, tá? Daqui 2 dias, nós vamos inaugurar uma nova UTI no Hospital da Unimar. Uma UTI com previsibilidade do acompanhante estar junto no leito. Caramba, que fantástico. É um modelo de trabalho que hoje só tem nos grandes centros, tá? Em grandes hospitais como Sírio, Einstein. A gente sentia falta, né? Tem alguns pacientes que, de fato, a questão do acompanhante ali presente muda cenário. A gente, né, vinha sentindo essa necessidade e a gente está com essa questão também da tecnologia muito forte. Então, é uma UTI toda com equipamentos super modernos e todos com interoperabilidade, que é o que eu te falei. Todo o sistema, tanto o respirador quanto o monitor, ele joga todos esses dados para dentro do prontuário do paciente, ele notifica o médico do paciente, porque quem toma conta do doente da UTI é a equipe da UTI. Mas ele tem um médico, né, dele. Sim, que responsável por ele, isso. que Então, o internou lá e tal. Esse médico consegue ter acesso ao seu prontuário em tempo real. Está acompanhando o tempo todo. E discutir com o intensivista, olha, eu estou vendo que está piorando, o que nós vamos fazer. Então, assim, um cenário muito diferente, tá? É uma estrutura muito mais cara, tá? Do que Sem dúvida, né? As UTIs hoje que a gente tem, que também tem equipamento de suporte à vida, todos, assim, muito adequados. Mas essa é uma UTI que, nesse momento, tá? Para a gente conseguir
viabilizar esse movimento, ela vem para o público privado, tá? A gente, ela é uma UTI particular, mas eu falo que a hora que a gente faz um investimento no cenário da saúde, mesmo que seja no particular, ele reflete para todo mundo, né, o Marcos, porque o que acontece? Hoje a gente é o hospital que mais tem leitos de UTI SUS, né? A gente tem hoje 36 leitos de UTI lá, SUS. Aliás, a gloriosa UTI do Hospital Beneficente Unimar, né? Porque quanta história, né? Nossa, quanta história. Se a gente for pensar na pandemia, Exatamente. não é verdade? Então, assim, por isso que assim, a gente não podia parar, E né? é importante a gente relembrar, por mais triste que tenha sido esse momento, a gente não pode esquecer dessas coisas, não, porque foi um período assim... Não, foi um período de construção mesmo, sim. E a equipe, Resiliência. né? Resiliência, a gente aprendeu muito com a pandemia. E aí, esse movimento que a gente vem fazendo, a hora que a gente... Porque muitas vezes o sistema colapsa de uma tal maneira, né? Que falta leitos de UTI na saúde suplementar. Quando não tem da saúde suplementar, o paciente vai para onde? Vai para o SUS. Então, assim, a gente está olhando como um cenário, o grande cenário, né? Que é a saúde pública, né? Que a saúde pública, ela incorpora, sim, a saúde suplementar, o sistema privado, que tudo isso funcione. Então, essa é a novidade, estamos muito felizes com isso. E mais uma novidade, a gente teve a visita da deputada Bruna Furlan, essa semana lá no hospital. Essa semana, não, semana passada. Hoje é semana segunda. passada. E a gente ganhou aí, né? Ganhamos a esperança, né? Porque ainda o recurso não chegou, mas ela já se comprometeu a indicar para a gente aí um recurso para a gente construir a primeira, né, aqui da região, a primeira academia dentro de um hospital, naquele maravilhoso solário, que eu não canso de falar, que é o que tem de melhor no Hospital do Unimar. A minha UTI vai ser linda, mas aquele solário... e vai ter uma academia lá, Vai então. ter agora uma academia, tá? Para todos os pacientes. E é mais um movimento daquela ideia da gente entender que a saúde, ela é integral. Então, a gente, inclusive, tem alguns cenários de pesquisa que vão acontecer dentro dessa academia, que é a gente mostrar que o paciente oncológico, que ele ainda estiver em tratamento dentro do Hospital da Unimar, ele tem um momento oportuno, que ele inicia as atividades físicas e ele vai ter um desfecho diferente por isso. A gente acredita, a gente vai provar isso com pesquisa. E aquela ideia que fazer exercício mal não faz, não. Fazer exercício melhora sim. E não tem momento mais oportuno para você começar do que quando você está dentro do hospital, com uma equipe extremamente preparada, porque lá a gente trabalha com equipe multidisciplinar. Então, eu vou ter o educador físico, eu vou ter o fisioterapeuta, eu vou ter um médico, eu vou ter a ambiência, que faz toda a diferença, eu olhar para aquele lá e eu ter uma vista, né, daquele vale que só Marília tem. Que lugar, né? Como nós somos privilegiados, Marcos, né? E a gente quer dar essa oportunidade para os nossos usuários, para os nossos pacientes. E assim, com certeza vai vir muita coisa boa desse novo modelo de cuidado, que não só ele vai ter o que tem melhor de tecnologia, mas ele vai participar sim da sua cura. E aí ele vai ter que dar a parte dele lá, a hora que ele subir numa esteira, a hora que ele tiver que fazer uma escada. Pensando, né, o médico falando assim, não, porque ó, se você não quer, você quer viver mais, então você precisa fazer sua caminhada, Exato. já coloca o cara para caminhar na hora, né? Exato, porque é aquela coisa, né? Você cria um plano, não, a hora que eu te... Não, a Não, hora é já. não, é Amanhã, agora. você vai ficar mais 3 dias aqui, negão, mas 3 dias você vai Exato. para academia, vai Exato. andar, De vai um jeito caminhar, ou de outro ele vai querer fazer ir um embora do alongamento, hospital, sei lá ou o porque quê. ele vai querer fugir da academia. O perigo, ele fala assim, eu gostei, eu vou ficar aqui, a academia é grátis. Márcia, mas boníssimas novas, eu gostei demais, muito obrigado, tenho certeza que quem acompanhou a gente também curtiu bastante. São as novidades aí do Hospital Beneficente Unimar e a gente quer agradecer muito a você por estar aqui mais uma vez. Já fica aí o convite, tendo as novidades, vem aqui, compartilha com a gente, isso é muito legal. O nosso telespectador já está acostumado aí a ficar bem informado e ter todos os detalhes da nossa saúde. Obrigado, Marcos. Eu já peço aqui um espaço, assim que a gente finalizar a obra da nossa UTI, vocês
Quando vocês contextualizam com imagem, eu acho que muda tudo, vamos fazer né? lá, sem dúvida. A gente convidar vocês para fazer uma tomada de imagens, trazer o nosso coordenador médico, o Dr. Piero, para ele explicar, né, o que agrega. Saudade dele, faz tempo que não falo com o Dr. Piero, hein? Você falou da pandemia, Verdade, ele foi nosso um herói, guerreiro, nosso herói, sem dúvida. E agora ele está com essa novidade boa, né, ganhando casa nova. Ele vai só trabalhar mais, mas ele está comemorando, isso que importa. E eu acho que assim é legal a gente compartilhar um pouquinho dessa boa notícia, Sim. experiências novas para a cidade de Marília, mais uma vez, né, dando infraestrutura para os médicos de Marília, que a gente tem médicos de primeira linha aqui, Marcos. O que eles precisam é infraestrutura, né? A gente conseguir tirar o melhor desse corpo clínico em Marília, que ele é gigante, né? A gente tem 2 órgãos formadores aí, que é a Unimar e a FAMEMA. Então, assim, vamos dar espaço de qualidade para esse povo trabalhar e quem vai ganhar a população com uma saúde de qualidade. Fantástico. Olha, mais uma vez, Márcia, muito obrigado. A gente pega gancho aqui e não para mais. Não, eu estou rindo de outra coisa, mas tudo bem. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E a gente está de volta na quarta-feira com mais um Conexão. Você ligou o televisor agora, você perdeu. Programa excepcional, mas você pode conferir a reprise ou também pelas redes sociais, pelo Facebook ou YouTube também. Compartilha para geral. E a Márcia volta rapidinho. Daqui nem um mês ela está de volta. Eu estou curioso com esses dados. Eu quero saber esses dados. O que vocês vão ter de informação? Eu vou trazer aqui para vocês. É muito legal. Bacana, Márcia. Obrigado mais uma vez mesmo. E a gente está de volta na quarta-feira com mais um Conexão. Fiquem com Deus, sempre em nome de Unimed, presença que transforma, Oral Sim, Planos Prever e Unimar, a Universidade de Marília. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento. Unimed. Presença que transforma. Unimar. Vestibular 2025. Provas 20 de outubro. Inscrições em unimar.br. E Oral Sim Implantes Dentários. A Oral Sim Marília te dá motivos para sorrir o ano todo.